Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, beleza? Então pessoal, antes de falarmos da nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, certo? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a vocês, assim, o que é que existia, certo, antes da BNCC, certo? Então, a nossa aula de hoje, certo? Vamos falar um pouquinho dessa história, certo? Ou seja, de alguns marcos, né? Na elaboração da BNCC, ou seja, alguns documentos que fizeram parte dessa história, certo? Então, temos aqui a linha do tempo, certo? Então, temos aqui a Constituição, né, Federal de 88. Nela vamos trabalhar o artigo 205, 206, 210 e 214. Temos a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Aqui vamos destacar o artigo 8, 9, 26, 35 e 36. Temos as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Temos o CONAI, né, 2010 e 2014, e temos o Plano Nacional de Educação, né, onde vamos estudar algumas metas aqui, até chegarmos à Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o que é que temos aqui nessa linha do tempo? 1988, né? Temos a Constituição Federal, né? Onde, como foi dito, né, vamos falar um pouquinho do artigo 205, 206, 210 e 214. Lembrando também a importância, né, de cada um de vocês, durante esse período, dar uma olhadazinha também na Constituição, certo? Estudar um pouquinho. E aí é o seguinte, o artigo 205, certo? Ele é o seguinte, ele diz que a educação ela deve visar, certo, o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Já o artigo 206, ele diz que deve haver igualdade de acesso e permanência na escola, com liberdade para aprender e, né, verdade, ensinar e se expressar, né? Já o artigo 210, ele diz o seguinte, que serão ou são, né, fixados, devem ser fixados, vamos dizer assim, conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Já o artigo 214, ele diz que o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, ele deve promover a formação para o trabalho e a formação humanística do país, do nosso país. Então, a gente falou só de alguns artigos importantes aqui dentro da Constituição, né? 88. Já aí de 88 a gente dá um pulozinho, né? Vamos para o ano de 96, onde temos a criação, né, das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, certo? Que é a nossa Lei 9394/96, certo? Lei do dia 20 de dezembro de 96. E aqui vamos dar destaque, certo? O artigo 8, o artigo 9, o 26, o 35 e o 36, certo? O artigo 8, certo, pessoal? Ele diz que tanto a União como estados e os municípios, eles devem organizar, certo? Os sistemas de ensino, certo? Então, cabe à União, ao Estado e aos municípios organizarem, né, os sistemas de ensino. Já o artigo 9, certo? Ela estabelece, né, uma colaboração, né, com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para
o ensino infantil, certo? O ensino fundamental e o ensino médio, né? No qual eles nortearão, né, os currículos e os seus conteúdos mínimos, né, de modo que que eles assegurem a formação básica comum, certo? Já o artigo 26, ele diz que os currículos, né, tanto do ensino infantil como do ensino fundamental e do ensino médio, eles devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento, pessoal. Quando eu digo estabelecimento, estabelecimento escolar, né? Por parte diversificada, exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Já o artigo 35, ele diz que o ensino médio tem como finalidade o desenvolvimento humano, pessoal, não esqueçam disso. Ó. O ensino médio ele tem como finalidade o desenvolvimento humano, técnico, ético, cognitivo e social, né? Dos nossos estudantes, certo? Já o artigo 36, ele diz que o ensino médio deve oferecer itinerários formativos adaptados de acordo com o contexto local e as possibilidades dos sistemas de ensino, certo? Aí de 96, né, visto aqui uns artigos importantes, né, da LDB 93 e 94/96, lembrando também a importância, né, acredito que todos já estudaram, certo? A LDB em disciplinas anteriores. A gente está dando só um destaquezinho aqui, ou seja, falando um pouquinho dessa linha do tempo até chegarmos à BNCC. Aí vamos para o ano de 97, né? O ano de 97, temos os parâmetros curriculares nacionais do primeiro ao quinto ano, certo? Ou seja, foram, né, consolidados 10 volumes, né, dos PCNs, né, para o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, né, apontados como referências de qualidades para a nossa educação. Lá eles foram feitos, né, os PCNs, pessoal, eles foram feitos como dizer assim, com a ideia, né, de auxiliar, né, as equipes escolares na execução de seus trabalhos, sobretudo no desenvolvimento do currículo. Beleza, pessoal? Aí de 97 vamos para 98, né? Já no ano de 98 também foram consolidados, né, em 10 volumes, né, os PCNs, só que aqui para o ensino fundamental do sexto ao nono ano, certo? Onde a intenção, certo, foi de ampliar, né, e aprofundar um debate educacional que pudesse, vamos dizer assim, envolver as escolas, pais, a comunidade e o próprio governo, né? Vamos dizer assim. Aí de 98 vamos para 2000, né? Onde foram lançados, né, os PCNs para o ensino médio. Então percebam, né, que são coisas ainda novas, né? De 2000 para cá, né? Olha só, em 2000 temos o lançamento, né, dos parâmetros curriculares para o ensino médio, certo? Nesse caso aqui em 4 partes, onde, vamos dizer assim, o objetivo, certo? Foi de cumprir, né, o papel de difundir os princípios da reforma curricular, certo? E orientar os professores, né? De que forma, vamos dizer assim, na busca de novas abordagens, de novas metodologias, né, que os professores pudessem utilizar. Já em 2002, temos as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, né? Nesse caso aí, certo? Essa resolução aí,
que é uma resolução número 1, né, da CNSEB, né, de 2002, ele simplesmente institui, né, as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, onde ele diz o seguinte, que essa resolução, certo, ela institui as diretrizes operacionais, né, para a educação básica nas escolas do campo, né, de forma que elas devem ser observadas nos projetos das instituições, né, que integram os diversos sistemas de ensino, né. Estas diretrizes, com base vamos dizer assim, na legislação educacional, elas constituem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar esse projeto, né, nas escolas do campo, no qual utilizamos essas diretrizes curriculares nacionais, tanto para a educação infantil, como ensino fundamental e médio, a educação de jovens e adultos, a educação indígena, certo? E a educação de nível técnico e na formação, né, de professores em nível médio na modalidade normal, certo? Então, em 2002, temos as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Já em 2004, certo? Temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos, raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, certo? Aqui, certo, que é a resolução número 1 de 2004, aqui vale dizer o seguinte, que essas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ela constituem, né, de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, né, execução e avaliação da educação. E tem por meta, pessoal, vamos dizer assim, promover, né, a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade, né, multicultural e pluriétnica, né, do nosso país. Buscando relações, vamos dizer assim, étnico-sociais positivas, rumo à construção da nossa nação, né, democrática. No ano de 2008, certo, foi instituído, né, o programa Currículo em Movimento, né. Esse programa ele foi até o ano de 2010, né, onde na época, vamos dizer assim, ele buscou, né, melhorar a qualidade da educação básica, né, por meio do desenvolvimento do currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, certo? Então, ela foi instituída em 2008 e funcionou somente até 2010 e ela buscou simplesmente melhorar, né, a qualidade do currículo, vamos dizer assim, tanto da educação infantil como do ensino fundamental como do ensino médio. Já o ano de 2009, certo? Temos aqui, certo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Ou seja, é uma resolução, né, de 2009 também. Aliás, a primeira, né? A anterior era de 2008. Ele diz o seguinte, que a educação infantil, né, que é a primeira etapa da educação básica, ela é oferecida, né, como já sabemos, em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam com espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada tanto integral, né, ou parcial, regulados e supervisionados
por órgãos competentes, né, do sistema de ensino, né? Beleza, pessoal? Ainda em 2009, certo, pessoal, temos é, é, as diretrizes operacionais, né, para o atendimento educacional, especializado na educação básica, modalidade de educação especial, né? Ou seja, que a educação especial, né, ela se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AE como parte integrante do processo educacional. Quando eu digo, pessoal, AE, nada mais é do que um atendimento educacional especializado, né? Ela simplesmente oferece, vamos dizer assim, salas multifuncionais ou centros, né, de atendimentos educacionais para os nossos alunos, né? Lembrando que sem fins lucrativos, beleza, pessoal? Só voltando aqui, certo? Que acabei esquecendo, né? Quando falamos nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, vale lembrar que é dever, né, do Estado garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito da seleção, certo, pessoal? Não esqueçam disso. E que é obrigatória, né, a educação infantil, né, para crianças que completam 4 ou 5 anos, né, devem fazer as matrículas. As crianças que completam 6 anos, elas devem ser matriculadas também na educação infantil, certo? Que a educação, que a frequência, né, da educação infantil, da educação infantil, ela não é pré-requisito, né, para a matrícula no ensino fundamental. Que as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximos às residências, né, das crianças, né, da família, né, para que também tenha também o acompanhamento também dos pais, certo? Então só algumas coisas que acabamos esquecendo aqui na resolução 2009, né, que é Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Então, percebam que falamos de 88 da Constituição até 2009, certo? Então, na próxima aula, a gente retorna, né, com essa linhazinha do tempo aqui, falando, certo, das outras resoluções, certo? Aí a gente vai falar de 2010, certo? Que é o parecer do CNE ao CEB. Aí vamos falar de 2012, que são as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Aí de 2012 a gente vai para 2013, até chegarmos à criação da BNCC. Beleza, pessoal? Obrigado e até mais.